Olá, turma! Estamos aqui para mais uma videoaula e daremos continuidade ao estudo das progressões aritméticas, especificamente do termo geral da progressão aritmética. Nesta aula, trazemos mais alguns exercícios, algumas situações, problema envolvendo o termo geral da PA. Então, vamos lá, pessoal. Determine a razão. Atenção, determine a razão, então nós queremos o R, da PA cujo sétimo termo vale 1, o que significa dizer que o sétimo termo vale 1, o A7 é igual a 1, é assim, pessoal? E o décimo termo, A10, vale 16, e nós queremos a razão. Lembrando que a fórmula do termo geral é AN igual a A1, mais n menos 1 que multiplica R. E lembrando que nós aprendemos o seguinte, que se eu falar, por exemplo, no 20º termo, nós podemos escrever A20 igual a A1 mais 19R. Mas se no mesmo problema eu falar, por exemplo, no 20º e no terceiro termo eu quiser relacionar esses dois, a gente pode escrever A20 igual a A3 mais 17 vezes R. Então, neste problema foi falado no A10 e no A7, no décimo e no sétimo termos. Então, nós podemos escrever o décimo em função do sétimo do seguinte modo. A10 igual a A7 mais 10 menos 7, 3 vezes R. Ficou claro, pessoal? Como nós temos o A10 e o A7, fica faltando apenas o R. É só substituir, né, pessoal? O A10 vale quanto? Ó, 16. O A índice 7 vale quanto? Vale 1. E nós queremos descobrir a razão, portanto, R. Bom, esse 1 aqui está somando, pode voltar diminuindo. Nós temos o hábito de trabalhar sempre com a letra do lado esquerdo e os números do lado direito, mas pode ser o contrário, levar os números para o lado esquerdo e deixar a variávelzinha do lado direito. Então, esse 1 está somando, vai lá para o lado esquerdo diminuindo. Fica 16 menos 1 igual a 3R. 16 menos 1 é 15, 15 igual a 3R. Ou você passa o 3 dividindo, ou divide tudo por 3. Ó. Divide aqui por 3 e aqui por 3. Isso implica que 15 dividido por 3 é 5, e 3R dividido por 3, corta o 3 com 3. Portanto, a razão desta PA é 5. Ficou entendido, pessoal? Veja que, a partir de dois termos, é possível sim descobrir a razão. Assim como, tendo um termo e a razão, você descobre qualquer um outro termo. Beleza? Eia, prossigamos. Vamos a um outro exemplo. Quantos termos tem a PA? 1, 5, 9 e o último termo dela, ela é finita, veja que ela é finita, e o último termo é 197. Pessoal, saber a quantidade de termos de uma PA é calcular o valor de N. Nesse caso, nós vamos seguir a formulinha aqui, ó. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Aqui a gente tem que seguir essa formulazinha, ó. A gente detecta aqui quem é o A1. O A1 é o primeiro termo, vale 1. A razão, que é a diferença entre dois termos, 5 menos 1, 4. O AN é o último termo, AN vale 197 e fica faltando a gente descobrir o valor de N. Repito, quando um problema envolvendo PA quiser saber a quantidade de termos, você vai seguir a fórmula e vai descobrir o valor de N. Aí você vai precisar do A1, do próprio AN e da razão. E agora é só substituir. Olha que lindo, pessoal. O AN, que é o último termo aqui, vale 197. A1, que é o primeiro termo, nós localizamos aqui, vale 1. N é o que nós queremos calcular, vamos repetir aqui, N menos 1. E a razão, 5 menos 1, 4, ou 9 menos 5, 4. Virou uma equaçãozinha do primeiro grau, pessoal, das mais simples. Atenção, vou só repetir aqui o 197, igual, repete esse 1. Esse 4 aqui, ó, que está fora de parênteses, vai multiplicar os dois caras que estão dentro de parênteses. 4 vezes N, 4N. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Tá certo? Nós queremos descobrir o valor de N, que vai representar a quantidade de termos, ok? Olha,
Aqui desse lado, do lado direito, nós temos o menos 4 e o mais 1 que nós podemos reduzir. Vai ficar assim, ó, 197 igual, ó, 1 menos 4. Esse com esse aqui, pessoal, número com número. Pelo amor de Deus, não some ou subtraia número com letras. Não pode somar 1 mais 4n. Termo numérico com termo numérico e termo algébrico eu só posso somar ou subtrair de termos algébricos semelhantes. Então, 1 menos 4 menos 3 mais 4n. O 3 está negativo, vai para o outro lado positivo. Fica 197 mais 3 igual a 4n. 197 mais 3 dá 200 igual a 4n. Aqui, é claro, para descobrir o n, você pode passar esse 4 dividindo ou pode fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Como eu quero apenas n, eu divido aqui por 4 e divido aqui por 4. Isso implica que, ó, 200 dividido por 4 aqui dá 50. 4 com 4 aqui, faca, sobrou n. Portanto, n igual a 50. Significa que esta PA tem 50 termos. Ora, porque se eu chamei esse cara de AN, eu começo com A1 e AN é o último termo, então ele é o A50, já que o N vale 50. Se ele é AN e N vale 50, ele é o A50. Se ele é o A50, a PA tem 50 termos. Ficou claro, pessoal? Veja que nesse caso aqui, nós não calculamos o A1, não calculamos a razão, nós calculamos a quantidade de termos da progressão aritmética. Ficou claro? Então essa fórmula do termo geral ela pode ser usada para calcular um termo qualquer, para o primeiro termo, para a razão e também para a quantidade de termos numa progressão aritmética. Vamos trabalhar outras situações problema. Atenção, pessoal, ó. Determine x pertencente aos reais de modo que a sequência x mais 5, 4x menos 1 e x menos 1 seja uma PA. Para que esses três termos sejam uma PA, quanto vale o x? Aqui eu vou dar um toque para vocês, pessoal. Toda vez que três termos estão assim em sequência numa PA e eles já estão representados, eu vou ensinar um truquezinho para facilitar a nossa vida, ó. Vamos pegar aqui três termos em PA, por exemplo, 2, 4 e 6. Estão vendo que isso aqui é uma PA? É, né, pessoal? Porque 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6. Você pode observar o seguinte, que o termo central multiplicado por 2 é igual à soma dos dois extremos. Isso vale sempre, ó. 4 vezes 2, 8, 2 mais 6, 8. Vou dizer de novo, pessoal. Se eu tiver, por exemplo, 3, 5 e 7, também é uma PA. O termo central, 5 vezes 2, será igual sempre à soma dos dois extremos. Ou seja, o central é a média aritmética dos extremos. Sempre que você tiver três termos em PA, você pode usar esta informação. Pessoal, três termos em sequência numa PA, deixa eu botar aqui a informaçãozinha, se eu tiver A1, A2 e A3 em progressão aritmética, nós podemos afirmar que 2 vezes A2 é igual a A1 mais A3. Poderia ser também A7, A8 e A9, também vale. O dobro do termo central é a soma dos extremos, ficou claro? O dobro do termo central, então é só fazer isso aqui, que você vai armar a equaçãozinha. 2 vezes o termo central, quem é o termo central? 4x menos 1, coloco dentro de parênteses, porque o 2 vai multiplicar todo mundo. É igual à soma do primeiro com o terceiro. 2 vezes o do meio é igual à soma dos extremos, ó. X mais 5 é o primeiro, mais x menos 1, que é o terceiro. Ora, 2 vezes 4x dá 8x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aqui do lado direito, no segundo membro, você soma x com x, 1x mais 1x, 2x, mais 5 menos 1 dá mais 4. Virou uma equaçãozinha do primeiro grau, é só resolver. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, mudou de lado, muda de sinal. Vai ficar 8x, o 2x aqui, ó, tá positivo. Se 2x aqui tá positivo, volta negativo.
Repete o 4 que já está no segundo membro e o 2 que está aqui no primeiro membro negativo vem positivo. 8x menos 2x, 6x. 4 mais 4, 8. Deixa eu ver aqui se eu não cometi nenhuma gafe. X mais 5, 4x menos 1 e x menos 1. Bom, x igual a 8 sobre 6, portanto, não dá para dividir exatamente, mas dá para simplificar. 8 por 2, 4, 6 por 2, 3, dá 4 terços para que tenhamos uma PA. Então, pessoal, é essa a lógica. O termo central multiplicado por 2 é igual à soma dos extremos, ok? Logo, o valor de x é 4 terços. Vamos a mais uma situação, problema envolvendo progressões aritméticas. Determine quantos múltiplos de 3 há entre 100 e 500. Pessoal, perguntar a quantidade de múltiplos entre dois números, você vai raciocinar aqui o seguinte, ó. Múltiplos de 3 vai me formar uma PA. Bom, 100 é o primeiro número que aparece aqui e 500. Só que 100 não é múltiplo de 3. Nós sabemos que um número é múltiplo de 3. Quando é que um número é múltiplo de 3? Por exemplo, 12 é múltiplo de 3 porque 1 mais 2, 3. 45 é múltiplo de 3 porque 4 mais 5, 9. Pessoal, um número é múltiplo de 3 quando a soma dos seus algarismos der um múltiplo de 3. Portanto, 100 não é o primeiro termo dessa sequência, aquele que é só os múltiplos de 3. O primeiro vai ser 102, ó, porque 1 mais 0 é 1 mais 2, 3. 100 não é 101, não é 102. E qual vai ser o último termo dessa PA? Porque uma sequência de múltiplos de 3 é uma PA de 3 em 3. Quem é o último termo antes do 500 ou o próprio 500? Bom, pessoal, 500 não é por quê? Porque 5 mais 0 dá 5. E eu tenho que ter uma soma múltiplo de 3. Diminuindo, quem é o anterior a 500? 499. Também não é, ó. 9 mais 9, 18. 18 mais 4, 22. Aí você soma de novo, 2 mais 2, 4, não é. Agora, 498. 4 mais 9, 13. 13 mais 8, 21. 21, 2 mais 1, 3. É múltiplo de 3, pessoal. Vocês me entenderam? Então, eu estou aqui querendo saber, na verdade, quando eu quero saber a quantidade de múltiplos de 3 que há entre 100 e 500, eu estou querendo saber quantos termos tem a PA, que começa em 102 e termina em 498. É semelhante a um problema que acabamos de fazer. Só que a gente precisa raciocinar isso. Quem é o primeiro e o último termo da PA? O A1 vale 102, o AN vale 498 e a razão, como são múltiplos de 3, vale 3. Aí você segue aqui a formulinha, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Me entenderam? Substitui o AN por 498, A1 vale 102 mais N menos 1 vezes 3. Aí é só resolver a equaçãozinha. Se você quiser logo voltar esse 102, você volta logo para cá. Se não pode fazer semelhante ao que eu fiz anterior, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, ó, para a gente ver que é possível também. Ó. O 102 está somando, volta diminuindo. Desse lado você pega o 3, 3 vezes N, 3N, 3 vezes menos 1, menos 3. 498 menos 102 dá 396, que é igual a 3N menos 3. Esse 3 está diminuindo, vai para o outro lado, somando, vai ficar 396 mais 3 igual a 3N. 396 mais 3 dá 399 igual a 3N. Dividindo tudo por 3, como a gente fez nos outros casos, por 3, né, pessoal? Ó, 399 por 3 dá 133 e 3N por 3 dá N. Portanto, N é igual a 133. Em outras palavras, existem 133 múltiplos de 3 entre 100 e 500.
Vocês me entenderam? Então, qual é o primeiro segredo aqui? É identificar o primeiro múltiplo de 3 e o último múltiplo de 3. Depois do 100 e antes do 500. Poderia ser o próprio 100 e o próprio 500, se fossem múltiplos de 3, mas não são. E aí você descobre o N. Ficou entendido, pessoal? Se porventura houver ainda alguma dúvida, não se apavorem. Tiraremos nos centros de aprendizagem ou a qualquer momento que vocês me solicitarem. Vamos para mais um problema? Atenção, 3 números estão em PA. Determine-os, sabendo que a soma entre eles é 112, ou melhor, é 12 e o produto é igual a 28. Pessoal, 3 números em PA. Atenção, o que são 3 números em PA? São números do tipo A1, A2 e A3. Mas como é a característica desses números? Nós sabemos que se aqui for um certo x, aqui vai ser x mais a razão e aqui vai ser x mais 2 razão. Essa seria a forma mais lógica de escrever 3 números em PA. Mas existe uma forma mais prática que facilita a resolução do problema. Toda vez que um problema disser que 3 números estão em PA e não desses números, eu vou ensinar um truquezinho para vocês para facilitar a resolução do problema. Você vai chamar o número central de x, o da direita, o que vem imediatamente após ele, vai ser x mais a razão e o que está antes dele fica sendo x menos a razão. Vocês me entenderam, pessoal? Ó, se eu tenho 3 números em PA, por exemplo, 4 e 5, 9 e 5, 14. Se esse aqui for x, como a razão é 5, o anterior é x menos a razão. Ó. 9 menos 5, 4. E o posterior é x mais a razão. 9 mais 5, 14. Então, o melhor truquezinho, atenção, a melhor dica para você representar 3 números em PA é chamar o central de x, o da esquerda de x menos a razão e o da direita de x mais a razão. E aí vamos agora fazer o que o problema nos diz. Ó. A soma entre eles é 12. Se a soma é 12, atenção, se a soma é 12, você vai pegar os 3 números e vai somar. Vai ficar x menos r mais x mais r igual a 12. O problema é que é saber os 3 números, pessoal. Quando a gente faz isso, olha que legal. Ao invés de ter 2 variáveis, só vai ficar uma, porque eu tenho aqui o r negativo e o r positivo que vão se cancelar. Menos r mais r, 0. Ficou um x mais um x mais um x. 3x igual a 12. Portanto, o x igual a 12 sobre 3. O 3 está multiplicando, passa dividindo, logo o x igual a 4. Nós já sabemos o número central. Faltam apenas os outros 2. Então, os nossos 3 números agora podem ser escritos assim. O primeiro, que é x menos r, fica 4 menos r. O segundo, que é x, já sabemos quanto vale, que é 4. E o terceiro, que é x mais r, fica 4 mais r. E o problema nos diz que o produto entre eles é igual a 28. Então, você pega isso aqui e iguala a 28. Olha que legal, pessoal. Esse 4 aqui que está multiplicando pode passar dividindo. Vai ficar 4 menos r vezes 4 mais r igual a 28 dividido por 4. Esse 4 aqui que estava multiplicando passou dividindo. Aqui nós temos um produto notável, um produto da soma pela diferença. Você pode fazer direto, ó. 4 vezes 4, 16. O que é que eu estou chamando de fazer direto? Você pode multiplicar o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Não é necessário multiplicar todos com todos. Apenas nesse caso que eu tenho o produto da soma e da diferença dos mesmos termos. 4 vezes 4, 16, menos por mais, menos. R vezes R, R quadrado. 28 dividido por 4, 7. Né, pessoal? Esse 16 está somando, passa diminuindo. Vai ficar menos r quadrado igual a 7 menos 16. Logo, menos r quadrado vale 7 menos 16 menos 9. Como o lado da letrinha está negativo, a gente multiplica por menos 1. Vai ficar r quadrado igual a 9. Quem desfaz a potenciação é a radiciação. Atrás da raiz a gente coloca mais ou menos raiz de 9.
Portanto, a nossa razão vale mais ou menos 3. A razão pode ser mais 3 e pode ser menos 3. Atenção, olha que legal, pessoal. Se a razão for o 3 positivo, para a razão sendo 3 positivo, os nossos números ficam, ó, eles são 4 menos R, 4 e 4 mais R. Eles vão ficar, ó, se o R for 3, 4 menos 3, 1, 4 e 4 mais 3, 7. Os números são 1, 4 e 7, PA crescente. Se a razão for menos 3, aí nós vamos ter, ó, 4 menos R, vai ficar 4 menos menos 3, 4 menos por menos mais 4 mais 3, o primeiro termo fica 7, aí a ordem se inverte. O do meio é 4 e o outro, ó, que é 4 mais R, 4 menos 3 fica 1, a sequência fica 7, 4 e 1. 7, 4 e 1, se a razão for menos 3. Então, a minha PA pode ser 1, 4 e 7 ou 7, 4 e 1. Em ambos os casos, os números estão em PA, a soma 1 mais 4, 5 mais 7, 12, e o produto 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 7, 28. Ficou entendido, turminha? Então, muito bem, vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima.